Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação aqui das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte aqui da equipe Ficube. Vou colocar minha tela para a gente iniciar aqui com a análise do Ibovespa. Bem, vamos lá. A gente tinha chamado a atenção, né, do Ibov, que se ele segurasse aqui na região do 108.500, que ele voltaria para testar topo, né? Testando esse topo, ele poderia buscar lá a região do 115. Ele foi no 115, tá? Então não perdeu ali o 108.500. Foi na região do 115 e agora, e assim, ele ultrapassou, né? Rompeu aquela região de resistência do 115, que era uma região de topo anterior. Tá acima aqui das mínimas, que é uma região de resistência também. E está chegando aqui numa região de uma linha de tendência, tá? Então se você traçar uma linha aqui pegando os topos de abril, né, de 2020 e também pegar aqui o topo de outubro de 2020, repara que essa linha de tendência ela dá mais ou menos nessa região. Então é um ponto importante aí para o preço, tá? Ibov ainda vejo com viés de continuação de alta, mas chegou numa região de resistência. E eu entendo que a partir desse ponto, uma correção seria bem saudável, né, para o gráfico, até que já subiu bastante aí nos últimos dias. Então eu imagino que para o Ibov algo mais provável seria o seguinte: ele chegar neste ponto tem uma certa dificuldade, voltar inclusive aqui para testar essa faixa do 115, que é a região ali que ele rompeu como um topo anterior, que era uma resistência, passa a ser um suporte, e ele já pode segurar por aqui e depois ir lá para testar o topo novamente no 118, né? Que é agora o próximo alvo que ele tem. Se ele conseguir romper essa região de 118, faz algo parecido com isso, olha, ele abre alvo aqui no teste do 120, tá, pessoal? Então, ficar de olho. Aqui é uma região importante de resistência. Vejo que é um ponto onde ele pode ter um pouco mais de dificuldade, né? O mais provável é que ele tenha dificuldade em romper aí de primeira essa faixa do 118, e se ele começar uma correção, 115 mil seria ali o meu primeiro ponto de suporte, tá? E aí, se perder os 115 mil, ele abre ali uma possibilidade de uma correção até a região do 112, né? Seria uma correção um pouco mais para baixo ali para testar a região de suporte. Se eu colocar aqui as mimas, né, eu coloquei ali só os indicadores para a gente, só os candles para a gente ver ali a linha de tendência. Então assim, a gente viu que ele está numa região de resistência pelas mimas, numa faixa de resistência ali também pelo preço, né, que é justamente a faixa dos 118 mil, que é onde nós temos a linha de tendência. Pelas mimas, elas sugerem uma correção do preço até a região justamente ali dos 111 mil, 112 mil, que é o teste da mima 72, e a ideia é que quando ele chegar por aqui ele segure e mande para cima novamente. Caso ele venha perder esse suporte, aí o Ibovespa começa a ficar um pouco mais feio, porque aí eu entendo que ele pode falhar nessa região da linha de tendência e voltar tudo de novo lá para testar os fundos, tá? Não é o cenário ali que eu projeto aí para o mercado. Ainda entendo que o mercado é um mercado para continuação da movimentação de alta, mas que pode ter uma correção aí nos próximos dias para testar suporte e dar ali novas oportunidades mais interessantes, tá? Então, vamos acompanhar, vamos observar aí como que o Ibovespa vai reagir nessa faixa do 118 e se bater cabeça por aí, como ele vai reagir quando voltar para testar o suporte ali por volta dos 115 mil, tá ok? Dá uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar, vamos lá. O dólar ele acabou perdendo aí na semana passada aquela região de suporte, né, que ele estava ali se segurando há algum tempo, né, que era essa faixa aí dos 928, 930, ele acabou perdendo, está abaixo dela por enquanto. Então eu ainda vejo esse dólar com possibilidade de continuar sua movimentação de queda, e o próximo alvo que eu vejo aqui é na próxima linha vermelha. Que assim, a linha vermelha ela vai subir aqui para desafiar o preço, né? Mas vamos colocar aí por volta dos 4.820, 4.850, seria 4,85 ali mais ou menos, é um ponto que ele pode segurar a qualquer momento, tá? Ainda é para baixo, tá, pessoal? Então o dólar ainda vejo que é para baixo, né? E o próximo suporte está nessa próxima linha vermelha. Se por um acaso ele perder essa linha vermelha, ele abre alvo lá nos 4,70, tá? 4,73, né? Que é a mima 1292, tá? Então, por enquanto, dólar para baixo. Vamos ver se ele vai dar continuidade aí nessa movimentação.
Eu separei dois candidatos para a semana, né, que eu considero que os gráficos estão interessantes para compra, né? Vamos ficar de olho aí com relação à possibilidade de uma correção do Ibovespa, né? Apesar de já estar um pouco mais esticado, pode ter uma correção aí nos próximos dias. Isso, pode, de certa forma, pode até afetar também os candidatos aí que eu separei. Mas, mesmo assim, eu considero que os gráficos estão bonitos desses dois candidatos e que a gente pode ter uma movimentação interessante aí nos próximos dias. O primeiro que eu mostro aqui é o gráfico de Fleury. Então, FLRY3. Acho bem interessante esse gráfico de Fleury. Ele deu uma puxada aqui, desde que fez fundo, né? Aqui no dia 6 de março, né? Então ele ficou lateral, lateral. De repente deu essa puxada forte para cima. Voltou para uma região de retração dessa primeira puxada para cima. E aqui eu entendo que pode ser o início de um terceiro movimento de alta, né? Tá ali nos 50, 61,8. Pode ser o início aí de um terceiro movimento de alta, buscando aqui o teste dos 17,26 e se conseguir romper, vejo ali uma possibilidade para o próximo alvo na região dos 18,10 mais ou menos, quem sabe até voltando para testar essa faixa dos 19,40, que são esses topinhos aqui de outubro, tá? Então gosto do gráfico de Fleury e vejo uma possibilidade de onda 3. O que eu não gostaria de ver para Fleury no momento é o seguinte, é perder essa região aqui do pivô aí que ela formou, né, que pode ser o início de um terceiro movimento para cima, porque se ele perder essa região do pivô, ela volta tudo de novo para testar os fundos, tá? E aí acaba falhando nessa movimentação de onda 3 para cima. O ideal é que ele já acelere essa movimentação, venha para testar o topo e rompa esse topo aí para dar continuidade aí para os próximos alvos, tá? Então, Fleury é o meu primeiro candidato aí que eu acho bem interessante o gráfico. Vamos ver se ele vai conseguir aí dar continuidade nesse terceiro movimento aí para cima. E o outro gráfico aí, o próximo gráfico que eu vejo como ponto interessante é Santos Brasil, né? STBP3. Gosto bastante desse gráfico, ele já vem no padrão topos e fundos ascendente, deu uma esticada aqui recentemente, né? Fez um novo topo com rock, que significa ali que ele tem um topo de continuação. Tem uma linha de tendência aqui que eu já havia traçado, né? Ela está um pouco mais abaixo, ele pode ainda voltar sim para testar essa região, tá? Nada impede que o preço ainda continue essa movimentação de queda, mas eu já começo a ver ali que ela tem chegado nos primeiros pontos onde a gente pode ver, quem sabe, uma movimentação pelo menos para testar topo, tá? Bem, o detalhe é o seguinte, ela ainda está no movimento de correção, né? Então tem que esperar pelo menos ela virar para cima no curto prazo, por exemplo, um gráfico de 2 horas, para tentar alguma coisa ali no sentido da compra. Não é o que ela tem feito ainda no momento, tá? Vamos lá, vou traçar aqui uma linha de tendência pegando os fundos de Santos Brasil aqui no curto prazo, então algo parecido com isso, certo? Se por um acaso ela chegar nessa região da linha de tendência, faz um movimento de repique, faz um teste de fundo, não faz um novo fundo e vem rompendo, por exemplo, um topinho anterior que ela deixa no curto prazo, eu entendo que ela forma um pivôzinho neste ponto e dá sim para se pensar numa entradinha ali para tentar buscar aqui o teste dos topos. Tá? Então testar ali a região de 10,15, quem sabe lá 10,60 e até mesmo, né, pelo fato dela estar numa tendência de alta, a gente viu no gráfico diário que tem lá um padrão de topos e fundos ascendentes, a gente pode ver ela simplesmente rompendo e dando continuidade na sua movimentação de alta. O que me chama a atenção e o que eu começo a ficar ali desconfortável com Santos Brasil, caso ela faça algo parecido com isso aqui, ó. Ela segura ali na linha de tendência, volta ali para cerca de 50% de toda essa pernadinha de correção que ela fez e bate cabeça aqui na mínima 34. Se ela começar a falhar por aqui, tem que acender o alerta para uma possibilidade de um terceiro movimento para baixo, tá? Que aí ela pode simplesmente perder esse fundo e buscar, por exemplo, aqui a região do 7,95, que seria esse fundinho ali no gráfico de 120 minutos, lá do dia 25 de abril, tá? Então, algo parecido com isso. Então, vamos ficar de olho, eu gosto da região, acho que é um gráfico sim para se pensar na compra, né? Vamos ver se o Ibovespa vai ajudar também. Tá chegando no primeiro ponto de suporte, se ele segurar por aí, eu acho que é um belo candidato, né? Visto que o mercado está bem esticado, vejo que o Santos Brasil está chegando numa região de suporte, né? Então, tem ali uma possibilidade de uma movimentação mais interessante ali se o mercado ainda continuar na sua movimentação de alta, tá ok? Então, ficam aí os dois candidatos.
E para finalizar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. Vamos lá. S&P 500. S&P 500 chegou no alvo dele, que era justamente a região dos 4.325, 4.320, né? Rompeu ali até que enfim a faixa dos 4.200, então fez essa movimentação para cima. É uma região de bastante resistência, tá? Entendo que ele pode bater cabeça e iniciar uma correção, mas da mesma forma que o Ibovespa, eu não vejo o Ibovespa retomando uma tendência de queda, iniciando a movimentação na queda, a mesma coisa eu vejo aqui pro S&P 500. Eu entendo que ele até pode bater cabeça aqui nos 4.300, mas voltando ali para testar esses 4.200, eu entendo que é um ponto de suporte, e aí se ele segurar por ali, vira para cima e volta para testar os 4.300. E aí se romper, vai para a próxima região, que se eu não me engano está nos 4.500, que é um próximo topo aqui, ó. Deixa eu só confirmar, é isso mesmo, 4.500 mais ou menos, depois 4.600, se ele conseguir ficar acima dos 4.300 ali, tá? Agora, vamos lá, se por um acaso ele volta para os 4.200, aí testa ali os 4.300 novamente, bate cabeça e vem perdendo os 4.200, aí eu já mudo de ideia, porque eu já começo a ver que ele está falhando ali no topo anterior, pode formar aqui uma possibilidade de um topinho duplo, perde o fundo anterior, e aí ele vem testar os suportes anteriores, né? 4.100, 4.050, até a região dos 3.800 seria uma possibilidade de teste. Mas isso somente se o S&P 500 falhar na tentativa ali de continuar a sua tendência de alta quando ele voltar para testar o suporte nos 4.200. Tá? 4.200 passa a ser um ponto importante. Não, se ele segurar acima dos 4.200, ainda vejo o S&P 500 com possibilidade de continuação da sua movimentação de alta, tá ok? Então é isso. E para finalizar, o Bitcoin, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC, gráfico diário. Bem, o Bitcoin, né, pessoal, ele tá pousado em cima de uma região de suporte. A gente já tem falado dela aqui há algum tempo, né, que é essa região dos 25.200. Ele chegou ali, tá? Semana bem conturbada aí, né, para as criptos, semana passada, com relação a SEC, que processou, né, a Coinbase, a Binance, e isso gerou um certo estresse no mercado, tá? E ainda, assim, o mercado não está muito claro ali de qual direção vai tomar, tá ok? De qualquer forma, eu entendo que o Bitcoin ele esteja aqui numa região de suporte, essa região dos 25.200. Se ele segurar aqui nessa região dos 25.200, ainda vejo uma possibilidade de um teste aqui da região dos 27.400, que é uma região de resistência, é justamente o topinho desse canal de baixa. Se ele falhar por aqui, volta tudo de novo para testar os 25.200. Se perder, ele pode acelerar até a região dos 23.500, aqui que é onde tem a mínima 144. Caso contrário, se ele voltar para testar ali a região dos 27.400, consegue romper aqui essa linhazinha de tendência dos topos anteriores. Aí eu vejo o primeiro ponto de resistência aqui nos 28.400. Se ele conseguir romper 28.400, aí ele abre a possibilidade de testar os 30, 31, 32. Caso contrário, ele pode bater cabeça ali nos 28.400 e ficar lateral entre 28.400 e 25.200, andando de lado ali. Então assim, Bitcoin ele vem numa movimentação de queda, mas andando de lado, né? Não é uma queda expressiva, tá? Tá certo ali que tem dias que ele tem uma movimentação, uma volatilidade bem alta, mas ele não tá numa direção muito clara, né? Ele não tá dando uma puxada, por exemplo, que nem essa daqui, né? Não tá tão direcional. Apesar de ele estar numa movimentação no canalzinho de baixo aqui, ele tá caindo, mas tá caindo bem devagarzinho, não tá fazendo uma movimentação ali que demonstre pra gente realmente ali oportunidades interessantes no momento, tá? Então, por enquanto, Bitcoin em região de suporte, ainda segue na sua movimentação de queda, mas meio travado, tá? Não tá fazendo muita coisa no momento. Vamos ver se ele perde aí os 25.200. Perdendo 25.200, ele tem ali o suporte nos 23.500. 23.500 também é um bom ponto para ficar de olho. E aí ele precisa romper, né, esse canalzinho de baixa para retomar a sua movimentação de alta, tá? Então, por enquanto, para cripto, eu ainda não vejo nada de muito interessante, tá? Acho que tem que esperar uma melhor definição aí no gráfico para a gente conseguir identificar boas oportunidades mais para frente, tá ok?
Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo uma excelente semana. E na próxima segunda-feira a gente vem aqui com mais uma oportunidade de mercado em parceria com o Monitor de Mercado, tá ok? Um abraço, até a próxima segunda. Tchau, tchau.